Comecei. Beleza. Bom, já começamos um esquenta aqui, né? Mas então queria dar bom dia a todos os presentes aqui hoje. Agradecer mais uma vez o Eduardo Fadu, né, pela parceria conosco aqui da Encamp, né? Sempre um prazer tê-lo aqui conversando com a gente, batendo um papo, né? A ideia hoje é mesmo de uma conversa aqui, um bate-papo, né? Sobre um assunto aí tão importante, interessante, como a gente estava comentando mesmo, né? Quer dizer, o tempo todo a gente conversa sobre isso, né? Aqui na incubadora e mesmo com alunos em diversas iniciativas que a gente tem aqui na universidade, né? Estamos rodando agora o Desafio Unicamp, né, que é essa competição de modelo de negócios, que o Fadu também participa aí, né, mentorando várias empresas, e discutir, né, essa questão, né, de preço, o que é valor, né, afinal, o quanto se cobra, né, tá caro, tá barato, é esse o ponto, né, ou é muito mais, né, o quanto você entrega de valor, né, para o seu cliente sobre aquele produto que você está desenvolvendo. Então, esses são alguns dos assuntos que a gente vai conversar hoje, ainda mais se tratando de empresas de base tecnológica que têm produtos tão inovadores, diferenciados, que às vezes nem tem, né, um até tem um semelhante, mas não tem algo igual no mercado, e aí como precificar, né? Ah, eu vou com base ali no meu concorrente, né? Então, essa é um pouco aí das questões que a gente conversou, que a gente tem aqui no dia a dia, e por isso que a gente quis trazer esse assunto, né? Então, o Fadu, ele é consultor da Febraec, que é uma parceira nossa aqui, né, da incubadora. Ele, com diversos outros colegas, né, prestam esse apoio aqui às nossas empresas, né, em diversos assuntos. Então, agradecer também, mais uma vez, aí a parceria com a Febraec. E eu abro já a palavra aqui para o Fadu para queria combinar com vocês, né? O Fadu vai falando e ao longo ali da fala dele ele vai, né, dando algumas paradas aí para tirar dúvida para o pessoal, né, perguntar alguma coisa. Nós temos aí embaixo do Zoom aqueles balõezinhos ali escrito Q&A, né, o Question and Answers. Então, se vocês puderem fazer as perguntas para o Fadu por esse ícone ali, fica mais fácil de a gente organizar. Conversem entre vocês pelo chat, mas para perguntas, usem ali, por favor, o Q&A, que fica mais fácil da gente organizar aqui também, né? E eu acho que é isso. Então, mais uma vez, Fadu, obrigada. A palavra é Obrigado, sua. Mariana. Tá? Bom, antes de mais nada, bom dia, né? Para a gente que está tão acostumado, eu sempre brinco, estamos tão acostumado a fazer presencial, que quando vem para o online é uma coisa assim até mais chata, porque a gente fica olhando para a tela, acreditando que está todo mundo prestando uma atenção danada. Então, nós vamos combinar também. Isso aqui é um bate-papo e, por favor, abusem das perguntas, até para que a gente possa interagir mais e garantir que a gente tenha uma compreensão, tá? Contando um pouquinho desse tema, né, Mariana? Acho que vale sempre a pena a gente dar uma rebobinada na história para entender por que esse ano o tema que a gente escolheu na vez passada foi de marketing versus vendas e hoje a gente está falando sobre gestão de preços, né? Conta para eles como é que foi, como é que a gente chegou a essa conclusão. Bom, um pouco, né, como eu comentei, né, dessa questão aí de como, né, a questão, né, de vendas e marketing, né, como se posicionar no mercado, né, qual que é a diferença entre um tema e outro, né, e a questão do preço veio um pouco decorrente desse assunto, né, como pensando aí nas empresas de base tecnológica, né, como pensar essa questão,
o que é de fato preço, o que é de fato valor, né? Como que eu vou pensar, né, no valor desse meu produto, né? E como, através desse valor, também me posicionar, né, no mercado. Acho que foi um pouco isso, né, que a gente tinha conversado, Fadu. Nós tínhamos também lembrado a grande dificuldade que as empresas startups têm de um modo geral, mas isso é Uhum, generalizado, de fazerem o seu primeiro preço, lembra, Mariana? Que era uma sim, sim. dificuldade. Na ocasião, inclusive, a gente comentou de uma startup que acabou. Bom, depois a gente vai contando os Não, cases, lembrei agora fica do mais vivo, não é caso. verdade? É. Você já Da lembrou do caso, licitação, né? né? Foi da Isso, licitação, é verdade. Lembrei agora. exatamente. É, Até é. porque essa é um debate. Toda vez que a gente entra em alguns capítulos da administração de negócios, eu sempre brinco que faltam livros, né? Uhum, Se você quiser falar sobre marca, se você quiser falar sobre plano estratégico, se você quiser falar sobre, enfim, uma gestão de pessoas, você tem teorias e uma abundância inacreditável de conteúdo disponível. Quando o capítulo é preços, eu tenho a impressão que é o inverso. Falta uhum, muito conteúdo. E isso tem a ver, e aí eu espero um pouco traduzir nesse bate-papo, um pouco das aflições e, obviamente, momentos estratégicos que, dentro de uma organização, qualquer que ela seja, e aqui, evidentemente, a gente está falando especificamente para empresas de startups, mas vale de forma generalizada. Eu nunca me esqueço, e toda vez que a gente trata sobre esse tema, a gente acaba, de um jeito ou de outro, tocando em coisas que, né, deixam as pessoas um pouco mais hipersensíveis. E a gente vai tentar aqui justamente jogar um pouco de luz e permitir com que a gente consiga construir pelo menos um entendimento e o que a gente pode fazer a partir disso. Tá bom? uhum. Eu vou seguindo. Vamos combinar, pessoal? Eu vou, a cada chat eu vou parar. Tem algumas perguntas que eu vou fazer para vocês, para a gente poder pensar e refletir um pouquinho. E, por favor, interajam. Eu sei que eu Uhum. trouxe 350 transparências aqui, chats, mas eu prometo que vai dar tempo. Nós vamos conseguir concluir no momento. Tá bom? Eu vou Antes da... ficar com a câmera aqui fechada para ficar o foco em você aí, Fadu, mas eu tô Tá, por aqui, a cada parada aí a gente organiza as perguntas e respostas, então. tá ótimo, combinado. Tá? Então vamos lá. Opa! Antes de a gente prosseguir, eu só queria aproveitar, fazer uma rápida apresentação sobre a FEBRAEC. A FEBRAEC é a Federação Brasileira de Empresas de Consultoria e Treinamento, é uma instituição sem fins lucrativos e ela tem a atividade de consultoria e treinamento como seu, vamos dizer assim, seu espaço, tá? Nosso papel é auxiliar o desenvolvimento da carreira de consultores, tá certo? E, além disso, contribuir para as empresas de consultoria, prospectem oportunidades, estimulando negócios, identificando junto ao mercado demandas, enfim. Nosso papel é proporcionar ao ambiente de negócios de consultoria e, particularmente, ao consultor, ao empreendedor consultor, uma oportunidade de trocar experiências, desenvolver-se e, evidentemente, ter a oportunidade de se consolidar como negócio. A gente tem aqui disponível o site, tá bom? E eu faço um convite a todos, independente de ter uma disposição ou uma vocação para se tornar também um consultor empreendedor, tem a oportunidade de interagir. As inscrições são gratuitas, o papel nosso é realmente estimular. Então, faço um convite que depois, vocês podendo conhecer, a gente vai ficar feliz. Bom, como eu prometi para vocês, tirando as 350 transparências, a gente escolheu algumas aqui que eu acho que começam a colocar um pouco do dedo na ferida. Como eu comentei lá atrás, eu sempre acreditei que o tema preço ainda é um assunto aberto na administração de negócios. Quer dizer, a gente ainda tem uma história para contar sobre esse assunto, exatamente porque ele é um tema muito, muito tenso, e toda vez que a gente vai discutir com essa tensão, a gente acaba tendo um problema. Então, como eu falei, eu prometi uma coisa um pouco interativa e eu vou começar por ela, tá bom?
Então, a primeira pergunta que eu faço, eu acho que está dando para ver aí a, a foto, né? Por que que a gente, toda vez que a gente vai falar de preços, é tão difícil? Né? Vamos pensar aí uns 15 segundinhos. Principalmente aqueles todos que em algum momento na carreira ou como, né, em algum momento tiveram que definir o preço e essa sensação tão desconfortável, né? Por que que toda vez que a gente vai ter que falar de preço, a gente inevitavelmente fica premente ou com um estado assim um pouquinho desconfortável? Tudo bem que não precisa ser um nó no estômago. Muito embora a minha experiência profissional já há muitos anos, eu diria para você que isso não é um retrato assim tão fora do contexto, né? Pessoal, pensando um pouquinho, a última vez que a gente teve que dar um preço para um cliente, por que que a gente ficou tão desconfortável? Por que dizer para o cliente que custava R$ 100, ou custava 1.000, ou custava 1 milhão, era tão difícil? Né? Bom, deixa eu avançando e a gente vai batendo esse papo, tá? De qualquer forma, a resposta está aqui, ó. Porque os preços são, na verdade, a expressão do fim e nunca do começo de qualquer estratégia. Então, dando uma respirada e tentando se distanciar do problema, quer dizer, toda vez que a gente se vê profissionalmente ou na vida, tendo como única coisa para discutir em cima da mesa como preço, tenha certeza de que a tua estratégia, na verdade, não existe, tá? Por quê? Porque ela tem que ter um contexto. Quer dizer, para que você venha amanhã sentar na mesa e discutir alguma coisa, e obviamente aqui nós estamos falando do preço, é porque a história levou você a ter aquele contexto. Quer dizer, você veio construindo isso. E é muito comum os nossos colegas, e aqui estou falando de um modo geral, as startups também, né? Você é levado a sentar na mesa para discutir só o preço. Então, veja bem, então, só para que a gente não tenha dúvida. E aqui fica até a dica, tá? Se em algum momento você sentar na mesa para discutir só preço, tenha certeza que, inevitavelmente, você não vai negociar e provavelmente você só vai ceder. Depois a gente vai construir essa diferença entre ceder e negociar. Mas esse é um angu de caroço que a gente vive sistematicamente com relação a essa questão do assunto preço. Na verdade, toda vez que a gente vai falar de preço, é porque eu desenvolvi toda uma estratégia, que no limite começou com uma discussão sobre produto, a propaganda, a forma de distribuir, a minha forma de approach de vendas, como é que eu me aproximei desse cliente, enfim, tem um monte de coisa por trás. Em torno desse contexto, aí sim poder discutir preço. Com a dúvida de que se você sentar na mesa exclusivamente para discutir preço, é uma estratégia que inevitavelmente vai te dar fortemente aquela sensação que estava no chart anterior. Tá bom? Então, até para dar sequência. Alguma dúvida até aqui? Acho que a gente pode colocar aqui nos charts, não é isso, Mariana? Isso. Por enquanto não temos perguntas aqui, não. Acho que dá para a gente seguir. Tá ótimo. Bom, então, só para a gente caracterizar aqui. A primeira dica que eu sempre brinco com os meus clientes e gente que já assistiu essas palestras comigo há muitos anos, é sempre essa. Se você, em algum momento na vida, se olhar do lado e a única coisa que você tem para falar é sobre preço, tenha certeza que, primeiro, a sua estratégia tem um furo e, dois, inevitavelmente, a dificuldade em negociar vai ser imensa e a única coisa que você vai fazer é ceder. Aliás, a gente podia até aproveitar esse gancho, né? Por que a gente fala ceder ou negociar? Gente, isso aqui, de novo, como eu falei, é parte de um processo estratégico amplo que vai, no momento da negociação, e aí com o foco em preços, ser colocado em cima da mesa. Para que você possa ter, concretamente, um processo de negociação,
pressupõe-se, veja bem, isso é o que é mais claro, teoria de negociação expressa. Toda vez que você ou recebe uma oferta ou contrapõe uma oferta, existe necessariamente você cobra uma posição. Ou seja, se você me pede um desconto, eu posso pedir algo em contrário, seja volume, seja fechamento imediato. Isso é o que pressupõe uma negociação, uma contrapartida. Quando você só simplesmente cede em preço, então, na verdade, não existe a negociação. Tá? Existe realmente você ir cedendo a uma, vamos dizer assim, a uma chantagem. Tá bom? Não é tão forte, não é necessariamente esse, mas é só para caracterizar. Tá legal? Então, a diferença de você estar numa negociação ou você estar cedendo é que na negociação você está necessariamente contrapondo algo e, obviamente, vamos dizer assim, cobrando a contrapartida, diferente de ceder, tá? Então, essa é a primeira caracterização que é importante a gente se ver. Lembrando que no momento anterior, você não pode chegar com uma estratégia para um momento de negociação, onde a única coisa que você tem para conversar é preço, porque inevitavelmente você vai fragilizar o seu momento da negociação. Tudo bem? Tranquilos? Alguma dúvida aí? Escrevam, tá, gente? Eu vou seguindo. Bom, então uma nova pergunta. O que é, afinal, então, precificar? Olha que verbo bonito, né? O que pressupõe a ideia de preço? Né? Eu estou precificando. Ou, um termo ainda pior, né? Eu estou precificado. Esse, então, é muito coisa de mercado financeiro, né? Pessoal, 15 segundos. Eu tenho certeza que todos têm a ideia muito clara, né? Precificar, gente, é rigorosamente colocar preço, tá bom? É dar preço, é fornecer preço, tá legal? Então, a próxima pergunta que é inevitável, a gente pode recorrer a vários métodos de precificação, tá certo? Então, inclusive, aqui eu mencionei alguns, não são os únicos, são os mais populares. A gente vai aqui rapidamente percorrer, né? Então, vamos lá. Baseado em custo. Nossa, esse foi o meu debut em preço, tá? Uma das coisas assim que mais acontecem comigo é porque depois de uma certa idade a gente vai ficando. Eu já comentei isso com vocês, né? Eu faço um trabalho junto aos startups e principalmente ao Desafio Unicamp, porque eu acho que é uma grande oportunidade de a gente se rejuvenescer, né? Mas não tem jeito, a gente vai ficando inevitavelmente velho. Então, por exemplo, baseado em custo. Quando eu comecei na minha vida executiva, isso ainda nos anos 80, no tempo em que a inflação era uma distorção presente nas vidas de todos os brasileiros, não raro, para não dizer que certeza que era assim, era o método mais comum e era interessante, porque naquela época, quem tinha o poder de definir preço, pasme, não era a área de marketing nem a área de vendas, era a área financeira. Era a área financeira que estabelecia os reajustes das tabelas de preço e o método mais usual é o baseado em custos, que é intrinsecamente um conceito que vem de finanças, para não dizer contábil, né? Como é que é isso? O cidadão apropria os custos de baixo para cima. Então, você vem somando custo de produção, custo disso, custo de marketing, investimento nisso, você vai puxando, aí dava um preço, dali para cima você determinava uma margem que você perseguia e era esse a tabela de preço que era passado. Hoje, esse método, felizmente, ele está bem distante da realidade, até porque uma das deformações dele é deixar você fora do preço de mercado, né?
Isso a gente vai entender porque precisa compreender preços dentro de uma visão dinâmica, e é o que a gente vai tentar passar aqui para vocês até para frente. Então, esse método, ele é válido? Claro que é. Ele é ruim? Novamente, para quem está gerenciando preços, já sabe que se você apropriar de baixo para cima, é quase certeza que você vai ficar com o preço fora de mercado. Tá legal? Isso, na verdade, é uma situação que rigorosamente atrapalha imensamente a sua base de negociação e, principalmente, portanto, vendas. Vocês vão ver que a gente precisa agregar mais alguns. Baseado em valor. Nossa, esse aqui, então, foi o anátema dos anos 90. Eu era solicitado aí já como consultor que nós tínhamos que montar um time vendedor de valor. Pessoal, deixa eu só comentar. O maior desafio para vender valor, por incrível que pareça, não é o produto, não é a propaganda, não é o modelo de distribuição, não na verdade, a construção na cabeça do vendedor. Quer dizer, um time tem que acreditar que aquilo que ele está vendendo realmente vale aquilo que ele está pedindo. Começa por uma construção, então, quase que ficcional. Eu brinco sempre com os meus clientes que sempre... Hoje já nem pedem mais isso, tá? Quer dizer, eu quero vender valor. Eu falei, bacana, mas o seu time acredita que vale isso? Ah, não. Então, filho, cuidado que você já começou errado, tá? Mas vamos lá, essa experiência de vender valor é, acima de tudo, uma construção de percepções, tá bom? E é por isso que ele é mais sofisticado. Então, é muito comum usar isso, por exemplo, em obra de arte, não é mesmo? Então, inclusive, a gente fala que depois que o artista morreu, a obra vale mais. Então, veja que são percepções mesmo, né? Mas, contando um caso aqui, isso também é um caso antigo, se você pegar, por exemplo, o whisky Chivas Regal, que hoje tem até uma categoria diferenciada, mas nos anos 80 era um produto, até antes disso, era um produto de equivalência mais baixa. Ele estava posicionado mais baixo. E ele é um caso exatamente disso, onde você reposicionou ele, obviamente teve todo um efeito construído de marca, mas principalmente de preço. Por quê? E aqui vem um pulo do gato. Lembra que eu comentei com percepções? Pois é, gente, por isso que é mais sofisticado. Apesar de que a gente intrinsecamente adoraria ter o bom, o bonito e o barato, a gente sabe que isso não existe. Então, veja bem, um dos indicadores para construir valor, ou pelo menos uma estratégia para a gente construir valor, passa inevitavelmente por você falar com duas coisas. Primeiro, referências que garantam, que transmitem isso. Então, a gente utiliza formadores de opinião, tá bom? Então, você põe o 007 tomando uísque. Opa, é um cara bacana, reconhecidamente bacana, então tá certo. Um artista global, whatever. E, obviamente, você tem que bater no preço. Por quê? Porque nenhum, e a gente sabe disso racionalmente, nenhum produto bom, ele é barato. Tá bom? Mas para isso, como eu falei, você tem que ter uma sofisticação de argumentação, inclusive de você introspectar esse tipo de coisa. Particularmente, acho hoje talvez o efeito que mais complexo, tá bom? E talvez hoje, inclusive, eu acho que muito restrito a nichos. Ele não dá para ser generalizado. Tudo bem? Bom, estou esperando que vocês vão fazendo perguntas aí para a Mariana, encaminhando escrito, e depois eu termino o chat e a gente responde. Markup. Bom, esse existe até hoje, né? É o clássico do varejo. Você apropria, lembrando que são operações simples de varejo, normalmente envolve 3 operações básicas, que é comprar, vender e administrar. Então, é uma coisa relativamente simples do ponto de vista de você garantir a transação. Então, você compra por X, apropria uma determinada margem, que aí vai variar eventualmente pelo segmento e pela linha de produtos, e em seguida você coloca preço, tá bom? O varejo usa intensivamente essa marca até hoje, independente dos anos de inflação ou não, tá bom?
isso é diferente do custo, tá? Aquele baseado em custo, muito embora pareça isso, mas no varejo, como boa parte do custo vem na mercadoria, e o que ele tem de custos diretos são mínimos, né? Custos fixos de aluguel, luz, água, são coisas relativamente pequenas, então é uma coisa relativamente simples de fazer, tá bom? E baseado na concorrência? Ufa! Agora nós chegamos no modelo talvez até mais usual, né? Por quê, né? Bom, primeiro porque ele é obviamente muito referenciável, né? É relativamente simples você olhar para os seus concorrentes ou concorrentes potenciais e identificar qual é o preço que está sendo praticado ou sugerido, né? E ele é um dos parâmetros, obviamente, que vão ser inevitáveis você cruzar numa negociação. À medida que você vá para uma negociação, é evidente que esse preço, ou pelo menos uma ideia de preço que o mercado pratica em relação a um determinado assunto. Olha, você viu que eu falei o nove chique, né? O mercado, né? Eu brinco sempre que o mercado leva uma fama danada. O mercado que eu estou falando aqui não existe, é concorrência mesmo, tá? Evidentemente que aqui tem uma poluição. Por quê? Porque o concorrente, e aí eu estou falando direto para os nossos colegas das startups de base tecnológica. A gente tem uma dificuldade imensa de identificar esse concorrente quando a gente está falando de bases tecnológicas, porque às vezes são produtos que envolvem lançamento, diferenciais A, B, C, D, E, F, G, e que a gente não posiciona. Bom, deixa eu contar um case fresco da última mentoria do Desafio Unicamp, que foi a semana passada, sábado retrasado, eu estive com uma equipe do Desafio Unicamp e trouxeram para o debate uma patente, obviamente, como vocês sabem, o Desafio Unicamp é um evento anual da universidade, obviamente da Inova, em que são convidados e formadas equipes para desenvolver modelos de negócio junto ao banco de patentes da universidade. É um desafio estimulante. Eu peguei lá uma equipe muito bacana, essa equipe em particular era formada por um pessoal de Pernambuco, da área odontológica, de farmácia, e eles estavam utilizando uma patente, eu não vou conseguir explicar rapidamente, mas era uma patente eu nem sabia que quando você usa uma resina sintética, apesar de usar uma resina sintética, a sintética que você tem hoje no mercado dá cárie, tá certo? Foi desenvolvido, está disponível no banco de patentes, uma resina por uma colega da universidade que desenvolveu uma patente que não dá cárie, ponto. Porque, como, quando, não, infelizmente não posso precisar. E aí os meninos me trouxeram o problema e falaram assim, Fadu, como é que eu faço para precificar? Eles já tinham. Eu falei, olha, vamos responder isso curto e grosso, né? Até porque as informações disponíveis eles até tinham levantado, mas não eram suficientes. Eu falei, querido, é um produto claramente diferenciado no mercado, é ou não é? É. Então faz o seguinte, até para você não sofrer demais. Você é do circuito, né, Sou? Qual é o preço da resina mais bem posicionada e mais cara do mercado? Ah, ele citou uma marca Y. Tá bom? Falei, sem medo de ser feliz. Calcula a partir desse preço. Aí ele falou, mas por quê, Fadu? Porque veja bem, se você oferece valor a mais, se você está oferecendo um diferencial que as outras resinas não têm, o racional óbvio era o quê? Ah, Fadu, eu vou oferecer mais, eu estou oferecendo algo diferente, então eu poderia cobrar mais caro do que a resina mais bem posicionada. Pois bem, gente, eu falei, não, cola no preço do concorrente. Ah, mas por quê? Porque se você for percebido realmente com todos esses diferenciais, ou seja, se o mercado entender que o teu produto tem realmente todos esses diferenciais, o efeito imediato é que você consiga deslocar o concorrente melhor posicionado. Se você não conseguir, cuidado que de repente esse diferencial que tudo você acredita ter, talvez ou a tua estratégia,
ou tua sensação não seja suficiente. Agora, se amanhã você conseguir deslocar ele, não tenha dúvida, suba o preço. Se você não conseguir deslocar ele, possivelmente você vai fazer um preço abaixo e vai ter que resolver o teu problema estratégico, que pode eventualmente, e tudo indica, ser muito superior a um problema exclusivo do produto. Pode ser um problema de distribuição, com certeza, nesse caso vai ter, e, enfim, uma marca premium, líder de mercado, que já está posicionada há muitos anos, e você vai ter que mexer com isso. Bom, posto isso, né, voltando à questão da concorrência. O baseado na concorrência, só para a gente concluir, ele tem um efeito reverso, que eu sempre gosto de chamar a atenção, tá? Quando a gente se baseia demais na concorrência, inclusive no preço, a gente tende a ficar com a cara da concorrência. Então, lembrando aquele chart primeiro que eu coloquei daquele nome estômago e o segundo a casa invertida, esse é o problema. Se você ficar demais com a sua cara do concorrente, Opa, pessoal, acho que a internet do Fadu caiu. Mariana, você está por aí? Travou para todo mundo? ninguém... Oi, Fadu, se você puder voltar um pouquinho, a sua internet travou, então você ficou travado um minutinho aí, se você puder retomar o assunto, por favor. Alô? Oi, Fadu. Isso, caiu a sua conexão. Se você puder retomar, né, o que você estava falando, né? Parou na Mas concorrência? a sua tela não está compartilhada mais. Se você puder compartilhar de novo. Eita, mas parou? Que chato, rapaz. Eu estava tão embalado aqui que... Acontece. A gente retoma. Mas aí agora nós tínhamos falado já do baseado na concorrência ou não? Isso, você estava falando sobre Já concorrência. está compartilhada? Tá aparecendo aqui em tela. Tá. Aí, voltou, né? Você já tinha ouvido... Marcar Você agora... já tinha ouvido pelo menos a parte... Alô? Oi? Alô? Tá rodando, Fadu, pode... Agora tá tranquilo. Tá. Agora tá tranquilo? Ai, que Isso. medo. Não, estava aqui entusiasmado e empolgado. Acontece, não tem problema. Vamos retomar. Tá, só conta para mim, vocês ouviram, eu já tinha falado sobre o case do Desafio Unicamp? Você estava falando sobre o case do Desafio Unicamp. Então vamos lá. O pessoal está soprando no chat aqui, ó. Ouvimos até quando você falou que temos que cuidar e não ficar preso na concorrência. Você está... exemplo da resina. Você estava indo para o último tópico aqui, baseado na concorrência. Tá mais fácil. Fadu, mas tem umas perguntas aqui, se você quiser aproveitar que a gente... Não, deixa eu só concluir, quer concluir? A gente já retoma ela. Pode deixar um minutinho. Ok, então. Eu só comentei que o grande problema, se a gente pode dizer que existe um problema de ficar olhando para a concorrência, é que, inevitavelmente, isso vai afetar fortemente a nossa própria estratégia. Por quê? Ao basearmos o preço e, a partir daí, tudo mais na nossa estratégia, no concorrente, é inevitável que, na hora que a gente tiver que negociar, nós vamos ficar tão com a cara do concorrente que, em vez de negociar, a única coisa que a gente vai pôr para diferenciar é o preço. E aí, de novo, caímos na armadilha de ceder e não negociar. Tá bom? Era isso, resumidamente, para a gente fazer. Vamos lá para as perguntas, Lucas. Vamos lá, Fadu. Oi. Tá me ouvindo? Vamos lá. Nós tivemos aqui uma pergunta que está no chat, tá? E outra pergunta que está no Q&A, tá? Eu vou pelo Q&A, porque, Thaís, se você puder colocar a sua pergunta aqui para a gente no Question and Answer, né, que é o Q&A, que está aí no rodapé da sua página, aí fica melhor para eu poder falar para o Fadu, tá?
O Carlos Antônio Fadu, ele diz assim, que você disse, né? Nenhum produto bom é barato. Ok, mas ser bom não é sempre uma pontuação numa escala. Onde propostas de valor concorrentes são comparadas? Legal. Bom, antes de mais nada, fico aqui feliz em ter aqui o Carlos Antônio, que durante muitos anos trabalhamos juntos, ele como cliente, eu como consultor, e me orgulha muito, até porque nós debatemos demais esse tema, né? Caros e senhores, né? Nenhum produto bom é barato. Nenhum produto é bom e barato por uma questão de posicionamento, né? Quer dizer, eu quero vender barato ou eu quero vender caro? Essa é uma discussão. Se pressupõe que se você quer vender valor, que foi isso que a gente estava querendo, é inevitável que você formule junto à cabeça do cliente, por isso posicionamento, efetivamente de valor percebido. Formadores de opinião e, segundo, o próprio preço, justamente para fazer esse diferencial. Com relação aos concorrentes, meu amigo, pega uma categoria de uísque, tá certo? Quer dizer, evidentemente que a hora que você pegar um uísque que custa R$600 ou R$1.200, ele vai pressupor na sua cabeça que ele é muito melhor do que um uísque de R$100. Ele, na verdade, está colocando isso porque são coisas diferentes. O problema é que não basta resolver simplesmente no preço. Você tem também problemas no caso do uísque, problemas de distribuição, tá? Mas não é sempre uma pontuação numa escala, onde propósito e valor são comparadas. De fato, sim, mas isso é uma percepção, né, Carlos? A gente já conversou bastante. Então, no tempo que a gente estava lá discutindo o valor da marca, então você lembra dos desafios que nós tínhamos junto aos colegas que achavam que a gente não tinha uma marca premium, apesar de a gente querer que ela fosse percebida, etc, etc. Tá? Não sei se eu respondi, mas estou à vontade, tá? Vamos lá para a segunda. Quais são suas dicas práticas de como... É isso? Isso. A Thaís colocou aqui para a gente as duas perguntas, né? Quais são suas dicas práticas de como fazer o time perceber o valor do serviço? Olha, para começo de conversa, é um desafio incrível, tá? As minhas experiências não foram bem sucedidas nesse assunto, tá? Por quê? Inevitavelmente, nós estamos falando de um histórico pregresso de você ter vendido algo de valor e, evidentemente, você conseguir transmitir isso. Olha, vou te dar um exemplo bem do dia a dia, tá? Então, por exemplo, eu uma vez tive a felicidade de conhecer o maior vendedor de carros Mercedes. Durante 6 anos, ou pelo menos até então ele tinha ganho 6 anos seguidos o prêmio de melhor vendedor da marca Mercedes. Era um pernambucano, tá certo? Quer dizer, não tinha nada a ver com o Centro-Sul. Ele, obviamente, gravitava em torno de um networking e que ele acessava diferenciais. Então, na prática, ele era a própria expressão de valor. E, a partir disso, ele conseguia acessar. Então, veja que vender valor envolve necessariamente esse contexto em que o agente comercial, no caso, navegue com naturalidade, tá? Então, é complicado. Vou te dar um outro exemplo agora muito típico. O LinkedIn desenvolveu uma solução que eu acho primorosa, que é o Sales Navigator. Para mim, talvez uma das ferramentas mais interessantes e inteligentes lançadas nos últimos tempos para B2B de alto valor agregado. Qual é o maior problema que a gente tem a hora que vai desenvolver? E a hora que eu estou falando de quem eu implemento esse tipo de coisa junto aos meus clientes. Eu tenho que escolher o melhor vendedor, eu tenho que refazer o LinkedIn dele, ou seja, ele tem que interagir com gente de altíssimo nível, então, inevitavelmente, ele tem que estar em condições de, pelo menos, abordar esse tipo de perfil. Não é mesmo? Então, é uma coisa, por isso, novamente, muito complicada. Eu, particularmente, como falei para você,
tenho sofrido mais com isso do que propriamente tenho boas respostas, tá bom? Mas eu tenho a impressão de que o Sales Navigator bem utilizado, com a proposta correta, pode dar uma linha de trabalho para vocês que possa permitir. Agora, eu posso garantir para você também, 99,9% das pessoas que estão usando a ferramenta têm problemas graves no seu próprio perfil. Você não vai interagir com um diretor e o cara lê para lá um currículo de um cara que é um neófito naquilo que está falando, vendas, ou é um agente de telemarketing que está acessando uma base de dados diferenciada. O efeito disso é pior, tá? Eu tenho dúvidas e restrições enormes sobre isso. Bom, espero ter colaborado. Vamos lá para a próxima. A Thaís, ela mandou uma outra pergunta, né, sobre serviços, né? Como precificar serviços? Ela sabe da dificuldade no Brasil de valorizar serviços. Isso. Bom, esse, então, é o tema do dia, tá? Eu tenho vários clientes de preços e a primeira coisa que é importante, voltando lá aquele chart número 2, tá? Você não pode chegar para precificar ou colocar preço ou ir negociar preço sem você ter uma estratégia consistente. Então, fica aqui uma dica que é fundamental e que orienta, mas que retoma uma parte de uma discussão anterior, tá? Para que você possa ter um posicionamento bom de preços, você precisa ter, em serviços, você precisa ter um nicho. Parece uma coisa meio óbvia, mas vai fazer sentido. Quer ver? Eu repito sempre para os meus clientes. Serviços fotográficos de casamento, serviços fotográficos de casamento em Campinas. Entendeu o nicho? É a partir desse posicionamento que você, então, consegue, a partir dessa lógica, inclusive, ao se posicionar, interagir com o cliente e com o mercado e, a partir daí, estabelecer um preço. Tá bom? Eu posso estabelecer o preço mais alto do mercado, preço de mercado ou abaixo do mercado. Isso é uma estratégia sua, dependendo de circunstâncias, que, inclusive, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas a recomendação, no caso de serviços, antes de mais nada, estabelecer um nicho, tá? Com o risco de você ter problema. Então, vou te dar um exemplo da minha consultoria. Direct Link Consultoria de Vendas. Tá certo? Então, note que você está necessariamente direcionando com alguém e vai reposicionar a partir daí os concorrentes, o valor e o preço. Aí você pode contar os seus diferenciais, mas sem isso a prestação de serviço fica complicada. Tá bom? Tudo bem? Mais alguma pergunta? Não, Alô, Fadu, pessoal? não, Fadu, a gente pode seguir em frente agora. Tá ótimo. Bom, como eu comentei, então fica aqui uma dúvida que, Fadu, mas você falou que tem um monte de métodos. Tem um monte de métodos. Todos eles se prestam àquilo que você desejar. Eu tenho as minhas ressalvas para uns, acho outros mais difíceis, mas o que interessa é o seguinte, gente, presta bem atenção. Quando o assunto é colocar preço, que é do que se trata, tá? O importante é o seguinte, né? Qual é o método mais correto? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Eu quero vender valor, mas é difícil. Eu quero basear o meu preço no concorrente, mas isso pode gerar uma deformação. Se eu puxar os preços pelo custo, inevitavelmente o preço final vai ficar muito fora da realidade de mercado. Então, afinal, qual é o método correto, né? Essa é a grande dúvida. Então, eu já estou antecipando para vocês não ficarem nervosos. O preço que funciona, gente. Até porque vocês vão descobrir lá na frente que precificar é parte da solução, mas ela não é sustentável, tá bom? E aí a gente vai conversar bastante, tá? Então, antes de mais nada, sofram menos com relação à questão de como colocar preço nas coisas. Tá certo? Voltando ao exemplo que eu dei aí, eu não sei se foi totalmente entendível, do desafio Unicamp, né? Eu virei pro rapaz e falei assim, querido, o produto obviamente tem um valor diferenciado, é suficiente para deslocar o concorrente. Então pega o preço mais caro, o preço praticado pelo concorrente.
e ajusta a tua proposta ali. Se de fato o mercado reconhecer esse valor, ele vai deslocar o concorrente, então, num segundo momento, abre até a oportunidade de você cobrar mais caro. Se, evidentemente, você não conseguir deslocar o teu concorrente, há mais problemas além do que o produto, tá? Já antecipo, provavelmente um problema grave de marca e distribuição. Até porque a marca líder está aí há 100 e tantos anos oferecendo esse tipo de solução. Então, provavelmente, no segundo momento, você vai posicionar a coisa um pouco mais baixo do que o preço da marca líder. Tá certo? Novamente, gente, deixa eu sempre aqui fazer esse parêntese. O maior pecado que a gente tem em administração de negócios é quando a gente não estabelece causa e efeito, tá? Aliás, eu acho que um dos grandes aprendizados de ter esses anos todos trabalhados em projetos e clientes é que cada vez mais hoje a gente tem que ter essa preocupação, principalmente em torno da tomada de decisão. Mais do que achar que você vai encontrar a fórmula mágica ou a pedra filosofal em negócios, isso vale inclusive para preço, a gente tem que ter a noção clara de estabelecer uma dimensão onde você vai implementar uma ação e vai medir o resultado. Até para que você consiga estabelecer minimamente essas condições de causa e efeito. É na prática isso que vai construir, inclusive, a tua história de aprendizado no dia a dia de qualquer empreendimento, tá? É óbvio que quando a gente fala isso para uma startup, ainda mais de base tecnológica, às vezes a gente está falando de gente que tem pouca história como empreendedor, então é um livro em branco mesmo que a gente vai ter que escrever. Tá certo? Pessoal, alguma pergunta? Adu? Oi. Oi, nós temos aqui, tá? Deixa eu abrir aqui minha tela. Nós temos uma pergunta. Vamos lá. Estudando sobre a questão escola, ali que é um problema sobre o valor percebido. Motivo. O cliente, o pai, a mãe ali, quem paga, o consumidor, que é o aluno que está na escola, não são a mesma pessoa. Perceba que a questão é complexa e exige estratégia. Sentimos isso, eles sentem isso na prática, né? Você tem alguma sugestão? Já tive a oportunidade de debater sobre isso e em outras ocasiões, e é realmente complicado, porque, na verdade, você tem dois focos do seu esforço comercial, né? O primeiro é, obviamente, o pai do aluno, que vai fazer o cheque, e o segundo, você tem a missão de encantar um aluno que não paga, mas que, obviamente, vai fornecer um monte de informações. Então, é uma coisa que envolve uma visão um pouco mais ampla. Pior, ser uma boa escola para o pai pode ser algo completamente diferente do que ser boa escola para o aluno, que é, em última análise, o usuário do seu serviço. Então, realmente, você precisa, como eu diria para você, de novo, você precisa ser um pouco mais sofisticado na tua estratégia, tá? Você, no fundo, precisa contemplar dois elementos um que usa o serviço e o outro que tem uma compreensão e que, de alguma forma, em última instância, é quem vai fazer o cheque, né? Essa situação, ela realmente, necessariamente, precisa de uma visão mais sofisticada, tá? Não é simples, mas não é impossível. Eu acho que existem soluções muito bem resolvidas, inclusive nos concorrentes. Vale a dica aqui, analisar exatamente o que esses grandes concorrentes fazem para conseguir ajustar. Mas todas elas passam necessariamente por você encantar dois agentes que estão no processo. Tá? Mais alguma pergunta? Aqui não, Fadu, pode seguir em frente. Bom, então vamos lá. Então, pessoal, quando o assunto for colocar preço, você tem que ter uma lógica de causa e efeito, uma estratégia. Mas, gente, nada de sofrer, tá bom? Nada de cortar os pulsos, nada de achar que não vai existir. O importante é o seguinte, gente, é a hora em que você colocar o preço, você está no jogo, até porque sem preço nada vai acontecer, tá? Então,
vamos entrar no segundo momento do bate-papo, que se refere ao que é gestão de preços. Note que o primeiro momento a gente está falando de precificar. O segundo momento é de gerenciar os preços, tá? E aqui, esse conceito que a gente está tentando fixar e trazer é a ideia de que você vai o quê? Capturar o tal do valor através dos preços, tá bom? Então, como é que funciona? Olha aí um exemplo clássico. Quando o cidadão sai para pescar, ele inevitavelmente tem lá um monte de instrumentos sinalizando para ele que em algum lugar tem peixe, não é mesmo? E ele joga a rede. Agora, tem hora que o peixe falha, tá? Mas é exatamente aqui que está a diferença. Por quê? Existe uma base de ideia da questão do preço rentável, que na verdade é um método para gerir os preços e justamente maximizar isso. Como é que funciona isso, tá? Deixa eu tentar traduzir isso, porque ele, na verdade, é um momento em que ele casa com a sua estratégia comercial, tá? Então, o momento é colocar preço, o segundo momento é gerenciar os preços, e, obviamente, você vai olhar para os agregados do negócio e identificar onde estão as oportunidades, justamente para quê? Para fazer mais com menos, tá certo? Até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Uma dúvida, Vamos lá, pessoal? né? Tá tranquilo. Tá Tá tranquilo. ótimo. Então, vamos gastar. É aqui que uma coisa junta com a outra, que é o que a gente chama de os objetivos de vendas. Então, olha lá. Quando você vai determinar os preços, você, antes de mais nada, está olhando para alguns agregados. Lembra que eu falei? Então, o agregado mais óbvio, pessoal, atingir o ponto de equilíbrio do negócio. Ou rentabilizá-lo, ou expandir a sua participação de mercado, ou como eu tenho um cliente que tem uma base de capital gigantesca, ele quer melhorar a eficiência do capital. Tá bom? Então, novamente, como é que funcionam os preços? É aqui que a sofisticação começa a estabelecer. Então, primeira coisa, gente, vamos entender uma coisa clara. Quando você inicia uma operação, você, em algum momento, e aqui eu não estou falando para as startups, estou falando para os negócios normais. Depois eu vou pegar o caso das startups em particular. Você tem uma carteira de clientes, tá certo? Nessa carteira de clientes, rigorosamente, você tem 3 coisas: cabeça, corpo e rabo, tá bom? Quem me conhece um pouco mais sabe do que se trata, mas aí seria um assunto diferente, tá bom? Cabeça são, evidentemente, aqueles que compram grandes volumes, não raros por margens menores. Você tem o corpo da sua carteira, que são clientes que compram menos do que a cabeça, porém tem eventualmente uma margem um pouquinho melhor. E você tem o seu rabo. Rabo é o termo em inglês, tail. Você tem clientes pequenos que compram pouco, na verdade eles são pequenos porque compram pouco, podem ser clientes grandes, mas compram pouco, e invariavelmente você pode até ter uma margem boa, porém eles compram muito pequeno. Então o que acontece? Quando você está gerenciando o seu negócio e você está colocando, então, atingir alguns objetivos, como eu falei, ponto de equilíbrio, rentabilidade, market share, eficiência do capital, whatever, o que você tem como objetivo de vendas, tá bom? Veja que o objetivo é diferente de meta, tá? Depois a gente pode retomar isso para deixar mais claro. Então, por exemplo, eu brinco sempre com os meus clientes. Primeiro objetivo é o ponto de equilíbrio, tá certo? O quanto do dia 30 para o dia 1º, o que você tem no seu pipeline, permite dizer que você está próximo ou distante de atingir o ponto de equilíbrio. Por que essa sinalização é importante? Bom, primeiro porque ponto de equilíbrio, empresa que não está atingindo o ponto de equilíbrio tem uma dificuldade. Segundo, enquanto você não atingir o ponto de equilíbrio, inevitavelmente tudo que você está fazendo é com um único objetivo, atingi-lo. Então você vai se submeter a qualquer solução. Tá legal? Agora, à medida que você efetivamente consiga atingi-lo, a tua estratégia
ou seja, o teu objetivo vai mudar. A gente sempre recomenda passar para rentabilidade, tá? Ou market share. Veja que isso é dinâmico. Eu posso até trocar um pouco de rentabilidade por market share. Agora, o que não dá para trocar é nenhum desses dois objetivos pelo ponto de equilíbrio. Tá bom? Então, a primeira questão que eu quero introduzir é estabelecer esses objetivos. Tá? Então, voltando um passo para trás. Como é que está você olhando para a tua carteira? Ah, Fadu, eu entro o mês do dia 30 para o dia 1º com pedidos firmes de 80% da minha necessidade de ponto de equilíbrio. Opa, legal. Por que isso? É uma sinalização importante. Porque vai afetar diretamente a tua forma de negociar. Então, veja bem, quem tem ponto de equilíbrio coberto, ele vai entrar numa negociação menos disposto a ceder. Tá certo? De cara. Concorda comigo ou não? Então, é aquela história. Se você tem um objetivo, se você não está atingindo o seu ponto de equilíbrio, a tua única missão é trazer venda suficiente para isso, tá? Até para que a gente consiga traduzir isso de uma forma consistente. E isso afeta fundamentalmente a estratégia. Por quê? Se você, por exemplo, não está conseguindo atingir o ponto de equilíbrio, não é, por exemplo, com o rabo que você vai conseguir. Você inevitavelmente vai ter que falar com o corpo ou com a cabeça. Neste momento, eu estou, inclusive, assessorando um cliente que está com bastante dificuldade de atingir o ponto de equilíbrio, e o objetivo foi determinado. Nós vamos para atingi-lo através da cabeça. Eu preciso de clientes que comprem pedidos médios bem diferenciados para permitir eu rapidamente conseguir atingir o ponto de equilíbrio suficiente tal que permita, num segundo momento, mudar completamente o objetivo e introduzir nova dimensão no plano. Tá certo? Até então, enquanto ele não atinge o ponto de equilíbrio, uma estratégia de sobrevivência, por exemplo. Tá certo? Ah, Fadu, tem clientes, eu tenho um cliente, quem já me conhece aí, espero que estejam me assistindo aqui, sabem disso. A gente normalmente entra do dia 30 para o dia 1º com contratos em serviços, e aí é uma forma de vender também diferente, com a gente atingindo mais de 80%, ou seja, praticamente um ponto de equilíbrio já está atingido e está firme em contratos. Isso muda completamente a tua estratégia comercial e, por tabela, a tua estratégia de precificação. E caiu a conexão? Não, fica tranquilo. Tá em ordem. Tá tudo em ordem. Ô, Fadu, Ai, que medo! você está falando de ponto de equilíbrio, tá? A Thaís Legarra perguntou aqui, o que significa ponto de equilíbrio? Seria o mínimo para pagar os custos? Numa escala, o ponto de equilíbrio ele é o início? Aí ela mandou outra pergunta, né? Como você consegue ter visibilidade de um serviço que não tem recorrência? Visibilidade no começo do mês? Então, são essas duas perguntinhas da Thaís, né? O que é, então, primeiro, o ponto de equilíbrio? Isso. Então, segundo, sobre a visibilidade de um serviço que não tem recorrência. Isso. Então, primeira coisa, então, peço os 1000 perdões. Eu acabo aqui ligando o meu play e acabo, inevitavelmente, passando por cima. Então, ponto de equilíbrio é, tecnicamente, exatamente isso. É o que você minimamente precisa em termos de receita, que vai gerar uma determinada margem, que vai permitir pagar seus custos. Tá bom? Veja que nós não estamos falando de lucratividade, mas subentende-se que pelo menos o Prolabore está incorporado a isso. Prolabore é o que um empreendedor recebe pelo trabalho. Então, é justo dizer que, pelo menos cobrindo o ponto de equilíbrio, a gente pelo menos sobreviva mais um tempo. Tá bom? Então, esse é o primeiro degrau, é o primeiro objetivo de qualquer empresa. Tá? 2, falando de serviços. Querida, eu vou te dar uma triste notícia, quem está falando aqui é quem vive de consultoria há 24 anos. Infelizmente, serviços sem recorrência, ele vai inevitavelmente padecer, tá? Então, é uma questão que talvez, porque você vai ter ciclos no faturamento
que vão inevitavelmente afetar fortemente o desenvolvimento do seu negócio. Você vai ter meses muito bons com meses muito ruins. Então, de novo, começando aqui a estratégia para serviços. Lá atrás você precisa identificar um nicho ou algum locus que vai te permitir colocar a sua posição mais confortável em relação à concorrência e cliente. E no segundo momento, é recomendado sim que um percentual dos teus negócios tenham que ter recorrência. Ah, Fadu, meu negócio não tem recorrência. Beleza. Não tem recorrência, isso vai impactar fortemente, por exemplo, no teu esforço de desenvolvimento de clientes. E particularmente, é desafiante. Tá? Você vai ter que fazer um brutal esforço no investimento para trazer o cliente. E eu hoje, até pela experiência, eu vejo isso fortemente complicado, porque o Brasil vive, como qualquer sociedade, não é o Brasil, a gente vive ciclos stop and go. Para, anda. E isso afeta fortemente a prestação de serviços de forma brutal. Não que os outros não afetem, mas prestação de serviço é muito complicado sem uma estratégia de recorrência. Ainda que você tenha uma recorrência mínima, 25%, 30%, 40%, 50% do teu faturamento, é importante você estabelecer contratos que permitam um fluxo, ainda que com margens menores, mas é fundamental, tá bom? Mais uma pergunta? Alguma dúvida aí, Lucas? Oi, Fadu. Deixa eu só abrir o meu vídeo aqui. Olha, você, como consultoria, qual a dica para se ter recorrência? É a perguntinha da Thaís também. Olha, primeiro, você tem que ter uma linha de produtos ou serviços, obviamente, e uma abordagem ao mercado oferecendo exatamente isso, tá? Então, por exemplo, se você vem do ramo de TI, isso é muito óbvio. Então, fica fácil, né? Você vende serviços de TI, você vai ver que basicamente são contratos de médio e longo prazo, né? Para a prestação de serviço que garante. Ah, Fadu, mas o meu negócio não tem uma visibilidade tão grande. Ela vai depender fortemente da venda do dia. Então, é muito complicado. Como eu falei para você, eu sugeriria estabelecer um nicho, estabelecer, então, a partir desse nicho, um posicionamento consistente, tanto de produtos, serviços e preços, e que permitam você, ao abordar o mercado, com uma proposta que, pelo menos, garanta um mínimo de recorrência. Ainda que a recorrência seja baseada exclusivamente numa ação de relacionamento. Tá bom? Quer dizer, por isso que eu falei, se você não consegue chegar num nível de contrato, você vai ter que fazer um esforço de venda para operar a base de clientes de forma mais eficaz, mantendo a positivação. De novo, é uma questão estratégica e que vai custar muito. Olha, eu posso falar agora, falando abertamente para o meu público aqui da Febraec e de consultoria. Esse talvez seja o maior desafio dos negócios de consultoria. A turma acha que o problema é vender a primeira vez. Não, vender a primeira vez a gente até consegue. O problema é que você precisa revender sistematicamente. E para isso você precisa ter um conjunto de serviços, ter uma pessoa orientada para isso, quer dizer, é um esforço muito conjunto. E é difícil. Isso em serviços, até porque normalmente a gente acaba sendo muito feliz em algumas coisinhas que a gente faz e não no espectro maior. Tá bom? Bom, vamos falar agora um pouquinho de startup. Eu tenho certeza aí que eu tenho um amigo aí da startup, a última startup lá da Homebook, ele deve estar por aí, e a gente conversou muito sobre esse assunto, tá? Por quê? Uma startup, rigorosamente, o que ele não tem é uma carteira de clientes, tá certo? Então, não adianta falar em uma grande estratégia de preços e como geri-los se você não tem uma carteira, nem isso. Então, o que a gente faz? Eu imediatamente oriento, e particularmente aos empreendedores e startups, que construam rapidamente
uma carteira de clientes, ainda que seja baseado em condições muitas vezes não ideais, mas que permitam pelo menos atingir o ponto de equilíbrio. Tá certo? Eu brinquei muito com ele, porque, como eu sempre falo, enquanto você não atingir um ponto de equilíbrio, rigorosamente você não tem um negócio. Ainda que você tenha um produto diferenciado, uma ideia luminosa, um site, tudo, enquanto você não tiver condições de pagar seus custos e conseguir planejar outras ações, fica muito difícil falar que você efetivamente tem um negócio. Então, aos startupeiros em particular, né? A recomendação aqui é a gente fechar. E foi aí, inclusive, que a Mariana e eu conversamos e ela comentou lá da concessão, não foi, Mariana? Foi. Lembra? É. Conta um pouquinho como é que foi esse case, que também é um case de startup que eu acho bastante interessante. Era uma... quando eu estava na incubadora, ele já havia saído da incubadora, né, essa empresa. E ele contou esse caso dele, né, essa experiência dele, depois, né, num convite que a gente tinha feito para ele vir conversar, né, com os incubados, tal. E era uma empresa... Hoje, no formato que ela era, tal, ela nem existe, deu uma mudada no foco e tal, mas ela trabalhava com tecnologia de RFID, né, para colocar em etiquetas, né, essa questão de localização e tal. E aí eles foram... enfim, precisava, né, do primeiro cliente ali, né, tinha a solução, a tecnologia e tal, mas precisava do primeiro cliente, né. E aí teve uma oportunidade de prestar um serviço para as Forças Armadas Brasileiras, Forças Aéreas Brasileiras, desculpa, FAB, Forças Aéreas Brasileiras. E aí, para prestar esse serviço, sem participar de um processo de licitação, tinha que ser o preço que a Lei 8666 lá permite, que é R$ 8.000. E aí foi o preço do serviço que eles cobraram para ter esse primeiro case aí com a FAB, né? Então, só que isso depois abriu um... Ixi, o Fadu caiu. Eu acho que ele caiu, Mari. Tá me ouvindo também? Sim, sim. Voltou. Voltou. Oi, É. Fadu, caiu e Eu perdi voltou. seu case, Não, Mariana. vou, Poxa, vou retomar aqui. Você não ouviu nada? você estava contando só da especificação que era de RFI, de uma Ah, empresa. tá. Isso, você travou antes, então. Então, aí eles trabalhavam com essa questão aí do RFID, né? E tinham a solução, a tecnologia, precisava ali do colocar no mercado, ter um primeiro cliente, né? Tinha que começar ali de alguma forma. E aí, agora eu não sei direito como é que surgiu a oportunidade, né? Eu não sei se foi um edital, como é que eles souberam dessa necessidade das Forças Aéreas Brasileiras de organizar toda a questão de estoque de uniformes que eles tinham, uniformes e parte de emblemas, enfim, uma série de coisas lá que eles tinham que organizar lá dentro, né? E que a solução deles atenderia, né, as Forças Aéreas Brasileiras, né? Só que a questão era que, para não participar de um processo de licitação, eles tinham que oferecer isso ao preço que a lei de licitação lá permitia, R$ 8.000, que é acima disso você já tem que licitar, né? E aí foi o que custou o primeiro produto ali, o primeiro serviço deles, R$ 8.000, para eles terem esse case com as Forças Aéreas Brasileiras. Mas, enfim, depois disso, primeiro que eles conseguiram, de fato, testar, colocar a solução no mercado, né? Ter todo um feedback depois também para melhorar e tudo mais. E, enfim, eram as Forças Aéreas Brasileiras falando sobre o produto deles, né? A solução, o serviço ali que eles estavam prestando e que abriu várias portas, né? Então, assim, é o quanto custava? Não, não é, mas também permitiu isso daí. Mas aí você fala, então depois você continua cobrando R$ 8.000 por não, né? Então, essa que é
enfim, como a partir disso daí depois, né, se manter no mercado e aí organizar seus preços, tal, e buscar novos clientes, né? Você está comentando isso, querida. Eu fico particularmente feliz porque uma vez eu fui convidado para falar sobre pricing na Exaltec, que é o evento de startups e tecnologia da Exalc, da USP, para falar justamente sobre preço, né? E a minha visão é exatamente essa, é uma visão muito pragmática, tá certo? Você tem que sair do T0, tá? Uhum. E a discussão sobre preço, sobre a precificação que você vai colocar e o primeiro preço passa a ser uma angústia na vida de quem está na startup. Não é mesmo, Mariana? É. E aqui, de novo, eu estou insistindo, não faça disso um drama. Você captura uma oportunidade, você tem uma oportunidade, primeiro, olhe para um objetivo concreto do teu negócio. Nesse caso, o primeiro é o ponto de equilíbrio. Se você não tem nenhum cliente pagando, então você não tem empresa, meu amigo. Então, vale a qualquer preço para agarrar essa oportunidade, tá? Uhum. E esse caso é emblemático também porque a partir desse cliente você conseguiu construir uma experiência que no segundo momento, inevitavelmente, você vai poder reposicionar, mas acima de tudo você vai falar para o mercado não mais como um projeto, mas, perdão, como algo real e concreto, tá Uhum. certo? Ainda que essa experiência de R$ 8.000 não pague os custos, não é verdade, Mariana? Mas Isso. ele está. Então, recomendação sempre, gente, não se angustie pela precificação. Olhe as oportunidades e busque o ponto de equilíbrio, tá Uhum. certo? Esse ponto de equilíbrio é fundamental para garantir você efetivamente dizer que você tem um negócio e até para que a gente possa viabilizar outros projetos adicionais. Infelizmente, é a realidade como as coisas têm que funcionar, tá? Uhum. Eu brinco sempre que é uma decisão difícil, porque, isso eu estou te falando porque eu vivo o dia a dia de várias startups e todos são muito angustiados para precificar e todos têm a angústia de achar que vão entregar valor demais para o cliente. Deixa eu só deixar uma dica importante. Não adianta ter uma empresa que não vende, porque aí você não tem Uhum. valor que você está entregando, Uhum. tá? Sim. Então, seja mais agressivo do ponto de vista dos seus objetivos e vá em busca deles. E a precificação é parte fundamental para garantir que você os atinja. Tá certo? Só para eu poder resumir e deixar as perguntas entrarem, quando você supera o ponto de equilíbrio, você, na verdade, continua tendo os outros objetivos, que vão nortear a atuação comercial. Então, tem o momento da rentabilidade, o momento do market share, o momento da eficiência do capital, e aí você vai um monte. O momento do valuation, tá certo? Eu já participei de muito cliente que me contratou para aumentar o valor da empresa. Tá bom? Ah, mas o que ele queria fazer com isso? Não, a gente sabe, ele queria vender. Tá certo? Então, são circunstâncias que vão orientar a atuação comercial barra precificação barra gestão de preços. Tá certo? Então, são noções que andam juntos. Aliás, uma coisa que a gente aprendeu nesses anos todos é que, voltando de novo àquele chartzinho 2, quer dizer, o preço ele anda junto com um monte de coisas. De cara com a negociação, de cara com os objetivos estratégicos do que você tem como momento, né? Momento na venda, momento no negócio, momento no marketing, tá? Para que aí sim faça sentido aquilo que você está fazendo, tá? Como a gente comentou agora, uma startup que está iniciando, querido, você precisa montar uma cadeia, uma carteira de cliente, né? E botar essa coisa para dentro, tá certo? Ah, então é isso, né? Eu tenho aquele nosso amigo do home booking, nós conversamos muito fortemente sobre isso, né, Mariana? E eu tenho certeza que ele está absolutamente convertido. Quer Ele dizer, está aqui, colocou várias coisinhas aqui no chat, ó. imagino que é É, exatamente, né?
Que ele tá na luta dos parceiros e clientes para conseguir, focando no o preço no ponto de equilíbrio, tá trabalhando. Outro dia ele não participou de uma, ou chegou um pouco atrasado, não sei, ele geralmente é bem participativo, né? Eu falei, e aí, Vilela, tá aí? Não, eu estava buscando parceiro. Terminei aqui o negócio com o Fadu, estou trabalhando. E a gente fala que eu só aceito não participar das atividades se tiver com um cliente ou com parceiro, o resto não pode. Exatamente, Não é é? o que a gente fala para todo mundo. Você só me pode trocar se você estiver vendendo. Exatamente. Senão você aguarda e eu corto o ovinho de Páscoa. Não é verdade? Isso Mas, aí. brincadeiras à parte, esse, por exemplo, é o fundamental. Você tem que ter um objetivo de venda e persegui-lo. E o preço, ele vai trabalhar isso. Como é que fica isso? Deixa eu avançar e ir para o próximo chat. Você tem que compartilhar de novo, Fadu, que caiu. Fadu. Perdão, gente, aqui é muita eletrônica para um cidadão como eu, tá certo? Tem uma perguntinha também, não sei se você quer agora, Fadu, é do Ricardo. Então, do Ricardo, espera aí que eu vou... Ricardo Yamashita. O grande Ricardo Yamashita, esse trabalhou com a gente. São conhecidos, então. Não, aqui é uma confraternização de... Deixa eu ver onde é que está... Não. Por que eu não estou conseguindo... Epa. Vocês estão vendo a minha tela, não? Ainda não, Fadu. Então, peraí, deixa eu voltar para cá, fazer a expansão total. Screen. Isso. Agora sim. Tá? Isso. Perdão, senhores. De vez em quando dá um... Vamos lá para a pergunta do Ricardo. Antes de mais nada, prazer te ver por aqui, Ricardo. Fadu, o Ricardo pergunta assim: quando temos vários segmentos de clientes, por exemplo, clubes, bancos, órgãos públicos, pessoas físicas e empresas, devemos manter uma única posição para precificar ou devemos utilizar métodos de precificação diferenciado para cada tipo de cliente? Bom, eu vou avançar exatamente sobre esse tema em seguida, mas, Ricardo, sem deixar a resposta. Na verdade, o que você descobre é que, muitas vezes, quando você muda o segmento vertical em que você está, muda o cliente, obviamente, e os concorrentes. Tá certo? Então, a sua política de preço não pode ser flat, necessariamente idêntica, com o risco de que você pode, eventualmente, ficar fora em alguns. Agora, o mais importante é compreender isso dentro de uma estratégia global, como eu falei, para consolidar seu ponto de equilíbrio, para consolidar sua rentabilidade, não é verdade? Onde você vai colocar mais esforço ou menos esforço, buscando capturar esse valor que está ali, obviamente, expresso nos preços. Tá? Hoje, aliás, você vai ver, os preços são mera referência, principalmente os preços propostos. Você vai ver isso, inclusive, agora no próximo chat que a gente vai conversar. E varia, sim, de mercado e concorrente. Tá bom? Tem mais alguma pergunta? Não, Fadu. Então, vamos aqui. Vamos tentar ver se a gente consegue traduzir a angústia na hora de entender. Quando a gente fala de preço, olha aqui, entendendo isso dentro de uma visão dinâmica, imagine que o Y são preços e o X é tempo, tá certo? A gente divide esse tempo, até por uma questão contábil, do primeiro ao 30º dia. Eu tenho clientes aqui com mais dificuldades, eu divido semana a semana, tá bom? Até porque é assim que a gente faz essa gestão mais firme, em vista dos objetivos. E os pontos vermelhos, o que são? São as negociações, tá certo? Onde você vai estabelecendo efetivamente os preços. Então, vamos dar uma recapitulada. Quando eu formulo uma precificação, eu, na verdade, tenho na prática um preço de referência, que pode ser por mercado, por segmento de cliente, por perfil, tá legal? Tá? Eu posso, por exemplo, estou interessado em entrar no mercado no Nordeste, onde eu não atuo. De repente, eu vou ter uma política de precificar de forma diferente do que eu vou ter no Sul, onde eu tenho uma marca consolidada, etc, etc. Então, a gente vai refletir isso dentro daquilo que é a nossa estratégia,
vis-à-vis o quê? A nossa capacidade de negociar. Agora, o que faz você determinar esses pontos, eu vou voltar de novo, são as negociações, tá certo? Não adianta, quer dizer, e aqui o Carlos Antônio está aqui comigo para lembrar de um case lá do Paraná, que foi muito emblemático. Nós fomos visitar um cliente juntos, e esse era um cliente que no passado tinha uma participação de mercado invejável, e ele tinha quase sumido, né? Coincidentemente, lá naquele mercado, a gente tinha dois agentes nossos que trabalhavam a mesma marca, porém com estratégias de preço diferente. O que havia? No primeiro, que tinha sido forte e que estava fraco, o que ele tinha? Ele tinha uma variação média de 3 preços. Dá para entender isso? Ou seja, ele se agarrou à referência, à tabela de preço, e ele não negociava. O que na prática o concorrente direto fez? Simplesmente esperava ele dar o preço e dava o preço com um pequeno desconto embaixo. Resultado, tomou todo o mercado. Tá? Então, note bem, negociar é parte da ação comercial. Né? No passado, bem passado, a gente tinha uma visão de que eu ficava centrado e ficava preocupado no desconto. Meu amigo, o desconto ele vai refletir, antes de mais nada, a ambição que o teu momento do negócio está refletindo. Você está precisando atingir o ponto de equilíbrio, então provavelmente você tem que ter uma estratégia diferente de uma estratégia onde você já, por exemplo, está buscando rentabilidade, né? São coisas completamente diferentes à vista do momento e, portanto, vai refletir nos seus negócios, na forma como você negocia, tá? Eu brinco sempre, não tem empresário mais corajoso do que ele tendo certeza de que já cumpriu a meta de ponto de equilíbrio e rentabilidade, por exemplo, tá? Vamos fazer aqui de uma forma dinâmica, até para ser mais claro. Isso quem falava era o presidente da empresa que eu trabalhei ainda lá no meu tempo de executivo, né? Imagine que você abre o seu negócio no dia 1º. Você tem lá os seus contratinhos, o seu trabalho. Quando chega no dia 15 do mês, você já cumpriu o ponto de equilíbrio. Pergunta que não quer saber. Você mantém os preços, sobe os preços ou baixa os preços? Olha uma situação claramente dinâmica onde a gente tem, tá? Então, novamente, pessoal, é isso que nós estamos falando. Então, colocar preço em alguma coisa, hoje ele é importante, mas ele é referência dentro de um posicionamento. Gerir os preços é, obviamente, olhar para alvos estratégicos do seu negócio. E a sucessão da fixação dos preços, que é feito através das negociações, elas refletem, em boa medida, o momento da sua organização vis-à-vis aqueles alvos que você perseguia e que permitiu definir se você atingiu ou não, tá? Então, de novo, se você tiver uma empresa que todo mês tem assegurado o ponto de equilíbrio, a tua forma de negociar é completamente diferente. Vocês concordam ou não? Né? Então, lembrando sempre, os preços seguem uma manutenção, mas são estabelecidos necessariamente em cada negociação. Eu brinco sempre, só para vocês terem dado nesse caso que a gente estava conversando aí, naquele momento a gente já tinha certeza que ele precisava trabalhar com pelo menos 7 preços, que era a média do mercado. Ou seja, para um determinado produto dentro de um determinado canal, ele tinha um preço cheio, um preço de mercado e um preço com desconto. Tá legal? Então ele precisava gravitar aí dentro para conseguir capturar. Então, evidentemente que tinha situações em que ele tinha que ser mais firme na negociação, não cedendo desconto, mas obviamente valorizando outros aspectos. E havia situação que inevitavelmente ele não tinha alternativa, ele tinha que ir lá e literalmente proceder o desconto. Tá certo? Agora, insisto com vocês, essa questão é muito dinâmica. Tem uma pergunta aí. Lucas? Lucas, perdão, Isso. Lucas. Tem aqui uma
tem uma historinha, inclusive, assim. Vamos lá. Bem grande. Então, assim, Fadu, olha, o Hello Cocouza, não sei como Low pronuncia Cost aqui. Operator deve ser. Isso. Na empresa de consultoria que iniciamos, teremos cursos, né? Achei importante iniciarmos com algum de referência na nossa área de atuação aqui no Brasil. Porém, os 3 contatos nem me responderam. Enviei para um especialista que conheço em Portugal pela facilidade do idioma. Em 10 minutos, pelo Facebook, conversamos e após 3 reuniões, iniciaremos o curso. Na questão do preço, 80% da mensalidade será dela e 20% nosso. Porém, eu tenho certeza que será um sucesso. Falarei para vocês sobre isso. Mas o que acha disso, Fadu? Acredito que, apesar de trabalharmos muito, ganharemos pouco, mas será um curso de referência, como o caso da organização dos materiais que a Mariana falou, né? Estou certa? Seu feeling para mim, por favor. Bom, antes de mais nada, isso é eu espero que você não tome os comentários eventualmente aqui como verdades absolutas, até porque eu teria que entender um pouco melhor. Mas vamos lá. Questão de seguir. Se você está vendendo um serviço, você precisa, obviamente, estabelecer um nicho, tá certo? Até porque, a partir dessa definição de nicho, vai estabelecer intrinsecamente clientes e concorrentes, tá certo? Então, cuidado, quer dizer, dependendo do tipo de treinamento, você vai encontrar concorrentes muito tradicionais, que aí a coisa fica difícil de você deslocar. Mas isso é a priori, tá? Mas é parte da solução. 2, eu acho que se você for uma estratégia entrante, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da precificação em serviços, porque ela tem que necessariamente estabelecer recorrência, tá bom? Então, vale sim você abrir mão de margem, se e somente se você, por exemplo, assinar um contrato que você vai repetir esse treinamento, sei lá, por 2 anos, tá? De outra forma, fica complicado. Evidentemente que, como você está entrando no mercado, você vai precisar de alguns cases até para apresentar-se ao mercado. Então, excetuando esse momento de entrada, eu acredito que seria interessante você reavaliar aí essa lógica, porque é o seguinte, é importante você ter clientes para apresentar para o mercado que você já tem clientes no mercado, evidentemente, que você já tem os cases, mas também é importante perceber que você tem que buscar clientes que proporcionem recorrência para o seu negócio, vista daquilo que a gente comentou sobre as dificuldades da área de serviços. Sem essa recorrência, o que vai acontecer é que você provavelmente vai viver uma intensidade na prospecção e isso vai esgotar provavelmente toda a tua capacidade de literalmente comercial, tá? Quer dizer, você se esvai num processo angustiante de prospecção, geração de proposta e que a eficácia fica muito baixa. Eu não sei se eu fui cruel demais, mas é um pouco da minha visão com relação a essa questão, haja visto que você comentou, que é sobre serviços e, obviamente, você entrando no mercado. Agora, vale a pena dar uma pensadinha e, de repente, dar as marteladas no mercado correto, e enfrentando os concorrentes consistentemente mais frágeis, né? Para que você não possa já nascer diferenciado. Tá bom? Deixa eu aproveitar. Tudo bem? Tem mais alguma pergunta, Lucas? Não, Fadu. Tá. Deixa eu fazer aqui uma brincadeira que eu fiz outro dia com um cliente que ficou maravilhosa e talvez a gente consiga materializar essa visão dinâmica de uma forma muito simples. Eu brinquei com ele e falei assim, ele chama Marcos, eu falei, Marcos, imagine que eu, você e sua irmã ficamos sócios num posto de gasolina, tá certo? E o nosso posto de gasolina, ele vai trabalhar 24 horas. E nós vamos dividir o seguinte, a sua irmã começa de manhã, você pega à tarde, e eu, como sou solteiro, pego à noite, tá certo? Posso ficar lá no posto de gasolina. Então, a primeira lógica que a gente quer, como a gente comentou, nós precisamos atingir o ponto de equilíbrio, tá? Eu peguei o posto porque isso é mais fácil de explicar, tá bom? Note que depois a gente vai ter que fazer isso com naturalidade. Então,
Sua irmã pega lá às 6 horas da manhã, te entrega na hora do almoço, eu pego no final da tarde e vou entregar para sua irmã no dia seguinte. Primeiro, como é que a gente vai monitorar isso? Óbvio, a gente tem uma preocupação de vender combustível, que em tese só vende combustível, um quantum de margem de contribuição total. Ou seja, imaginando que o nosso custo fixo seja 30 mil reais, então nós vamos ter, perdão, nosso custo fixo é maior, mas o que a gente precisa contribuir como margem de contribuição total serão 30 mil reais. Então, todo dia nós precisamos entregar R$1.000. Então, vamos lá. Quando a irmã do Marco entregar para o nosso amigo Marco, ele vai entregar um quanto de quê? Um quanto dessa margem de contribuição total. Imagine que foi R$300. Quando o Marco entregar para mim, imagine que foram mais R$200, ou seja, fez R$500. Então, a minha meta passa a ser o quê? Atingir R$500. Então, note bem, as minhas ações na bomba, definindo os preços, é justamente colocá-los, até porque existe aí intrinsecamente a um preço de varejo como esse, uma elasticidade da demanda. Então, se você oferece um produto por um preço mais baixo que o mercado, a tendência é você ter uma contrapartida no volume. E vice-versa. Se você sobe muito o preço, você reduz isso. E existe uma contrapartida que é o quê? A margem que ele deixa. Então, note bem, de novo, esse exercício, esse exemplo que eu fiz com o meu cliente, ele tem exatamente a ideia de marcar como os preços são dinâmicos. Só para a gente ter uma ideia, no Brasil, quando a gente fala em preço de gasolina, agora está ficando mais claro, né? Todo dia tem um preço diferente no posto que a gente abastece, não é isso? Tá. Agora, gente, imagine que quando eu recebesse às 6 horas da tarde o posto para eu tocar, 6 horas não, seria um pouco mais, né? Seria depois. Mas vamos lá, a hora que eu recebesse o posto, se a margem de contribuição total, ou seja, os R$1.000, estivessem sido cumpridos, o que eu faço de madrugada, gente? Solução A, mantenho os preços. Solução B, aumento os preços. Solução D, eu baixo os preços. Então, olha só que bonitinho, pessoal. De novo, fazendo o exercício. Eu olho para o mercado. O mercado de postos abertos de madrugada é o mesmo ao meio-dia? Óbvio que não. De repente, naquela área de influência, eu sou o único posto aberto. Gente, sem medo de ser feliz, eu já não cumpri a minha meta de margem de contribuição total? Já. Então, a minha atitude imediata é sobre os preços. Até porque, à luz dos clientes que vão passar, e, obviamente, a oferta de postos, que naquele momento vai ser muito menor por parte dos concorrentes, então eu vou capturar um valor extra. Tá bom? Então, insisto, os preços variam sim e variam em função do mercado, do momento e das circunstâncias. Tá? E essa é uma dinâmica que cada vez mais a gente vai ver isso. Tá? Vamos de novo. Você vai para o supermercado, tem dois preços, não necessariamente você vai encontrar o mesmo preço do produto ontem valendo hoje, tá? Até porque isso é parte desse processo de que eles estão olhando cada vez mais para ponto de equilíbrio, para market share, para rentabilidade, né? Quer dizer, é para lá que ele está olhando. Se você leva uma lata de óleo, quer dizer, lata de óleo é coisa velha, né? Nem existem mais. Mas vamos imaginar que você vai levar lá 900 ml. Esse preço vai refletir no quê? Numa composição global, que é o objetivo dele agregado do negócio. Então, quer dizer, se aquilo não está girando, ou aquele produto tem uma oportunidade para que a gente possa fazer isso mais dinheiro, é para lá que ele está olhando. E por isso, de forma dinâmica. Tá bom? Tem alguma pergunta aí, Lucas?
Opa, perdão, estava sem áudio. Tem sim, do Carlos Antônio Villanova. Ele coloca aqui só uma ilustração. Aqui no Rio é uma prática comum dos postos venderem mais barato depois das 10 da noite. Eles ficam cheios. Isso. Não é uma pergunta, só um comentário. Uma afirmação. É uma afirmação, exato. Carlos Antônio, você reflete exatamente essa angústia. Olha, eu vou contar para você. Eu tive a honra de trabalhar com um cara que muito tempo fez da Shell, etc. Uma história antiga. E eu lembro que uma vez a gente estava discutindo o processo de desregulamentação na área de combustíveis, que naquela época era tudo tabelado, papapá. E aí nós começamos a traçar cenários, né? E o Fadu, para variar, sempre dá aquelas cutucadas meio, né? E eu lembro que eu virei para ele e aí a gente começou um debate. Bom, o primeiro debate é se aceitar cartão de crédito e imposto de gasolina. Olha como o nível do debate em preços há 20, 25 anos atrás era completamente diferente. Mas o mais legal foi a hora que eu virei e falei assim, mas, chefe, e se a gente tivesse uma bomba no posto para vender um volume maior? Ou seja, por que eu tenho que pagar o mesmo preço de um cara que compra 5 litros de gasolina, sendo que o meu carro vai abastecer 40? Será que eu não teria um premium? Quer dizer, eu não receberia um valor a mais de desconto exatamente porque eu abasteço 40 enquanto o outro abastece 4? Né? Eu nunca me esqueço. Meu chefe, que naquela ocasião era muito modernoso, ele deu uma pane. Ele falou, imagina, Fadu, isso é impossível. Lógico, ele estava olhando para a operação de um posto que existia na época. Hoje, sendo sincera, eu inclusive cruzei com postos no Brasil, onde você tem isso. O cara pergunta para o senhor é cliente da, né? Aqui em Campinas tem. Você é Uber? Se você é Uber, é naquela bomba. Ah, não, eu não sou. Curitiba tem dois preços. Fadu, aqui no caso, o Carlos está ressaltando que são postos de gás natural, né? O GNV. Ah, sim, que seja, não tem problema nenhum, tá? Mas, por exemplo, em Curitiba, você chega no posto de gasolina, você é Uber, então é na bomba de lado. Ah, mas lá tem desconto, aqui não tem, então. Mas ele é um cliente frequente, tá certo? Então ele vai ter. Ah, não, como é que eu abasteço 40 e pago o mesmo preço que um cara que paga 4? Né? Então, note como isso vai ganhando flexibilidade. Ainda para terminar esse assunto de postos, vale sempre uma referência, tá? Nos Estados Unidos, onde o mercado há muito, que já nasceu desregulamentado, um posto de gasolina numa grande avenida em Los Angeles, pelo menos era o que a gente tinha de referência naquela época, ela chegava a mudar o preço até 8 vezes ao longo do dia. Tá certo? Então, aquela pergunta do Ricardo, é isso, Ricardo, nós vamos fazer momento, mercado, cliente, segmento, tudo isso orientado para o grande alvo que a gente precisa no negócio. Se o nosso negócio, se a gente já atingiu a margem de contribuição total, de repente o preço vai subir e ponto, tá certo? Agora, se não aconteceu, a gente vai trabalhar de forma diferente. Agora, é importante, né, entender que o que orienta, em última instância, as negociações, mais do que a precificação, os nossos objetivos do negócio. Tudo bem? Mais alguma coisa? Tá. Não. Então, eu vou botar aqui para encerrar e a gente... Isso aqui é um case, tá, gente? Olha só. É aquelas coisas bonitinhas de consultor, né? Isso aqui é um case real, tá bom? Imagine que você está lá na porta do embarque internacional, tá certo? Você comprou, tem reserva para categoria econômica. Tudo bem? O voo vai sair daqui 3 horas. Você chegou no horário, bonitinho, tudo certo. Você chega lá na fila da primeira classe, você vai lá na atendente e fala assim, amiga, eu tenho reserva nesse voo, na classe econômica, mas não fiz check-in, e eu quero saber o seguinte, se eu te der $100 para cada assento a mais, você me tira da classe econômica e me leva para a primeira classe? Pergunta para o Clônio. Você acha que a companhia aérea deve aceitar ou não essa proposta? Vamos pensar um minutinho e eu conto a história.
Entenderam? Olha lá. O voo vai sair daqui 3 horas. Você já tem reserva. Vem você, sua esposa e 2 filhinhos. Estão fazendo uma viagem internacional. Você chegou ali na porta da primeira classe, você ainda não fez o check-in, vai direto lá e fala assim, querida, eu tenho reserva, está aqui bonitinho. Se eu der 100 dólares a mais, ou seja, 400 dólares, você me tira da classe econômica e põe na primeira classe? Você fala isso para o funcionário. Pergunta, a companhia aérea aceita, ou deve aceitar ou não essa proposta? Capciosa, né? Pois Os gente. lugares da primeira classe estão todos preenchidos já. Primeira classe dificilmente lota, né? Mas, enfim, essa é a pergunta. E aí, a companhia aérea aceita ou não aceita? Ixi, hein? Esse é um case real, tá? O pessoal coloca aqui no chat. Ó. Já colocou na chat? Você disse assim, depende de como que está o voo. Se Uhum. lotado, não aceita. E se tiver vaga na primeira classe? E se tiver vaga na primeira classe, hein, gente? O Cássio falou que já propôs e não aceitaram. O Alcino colocou que não aceita. Não aceita. Que bonitinho. Acho que você treinou ele bem, Fadu. Ele tá terrível. Tá terrível. Pôs em letras maiúsculas, letras garrafais. Primeira classe é diferenciação, não barganha. Aceita ou não aceita? O Cássio falou que aceita sim, que já fez algumas vezes. Carlos Antônio disse que já aconteceu com ele, né? Ganhou um upgrade. Mas aí foi a empresa que deu o upgrade para ele. Aí é diferente. Gente, e aí? A companhia aérea aceita ou não aceita? Estão dizendo que o lotado não aceita. Isso, lotado não aceita, até porque não tem lugar. Não cabe, né? Não cabe, é uma questão física, né? Bom, vamos lá, gente. Então, só para a gente retratar isso. Primeiro, o negócio de uma companhia aérea é um serviço. Vocês concordam? É um serviço de transporte. Então, é o seguinte, na hora que o voo partir, simplesmente se extingue o produto, se extingue o serviço. Vocês concordam? Se tiver lotação máxima, ou tiver 10 lugares a menos, ou 10 lugares a mais, quer dizer, ele vai morrer. Tudo bem? Compreenderam? Então, cuidado, que isso é uma característica de serviços. É diferente de quem vende um produto. Se você não vender hoje, eventualmente você pode vender amanhã, desde que ele se trate de um serviço, de produto, perdão. Agora, quando é serviço, ele tem algumas peculiaridades. O serviço não vendido ontem pode não servir para ser vendido hoje, tá bom? 2, olhando o modelo de gestão de preços de uma aeronave, gente, vocês já sabem disso, ela começa a ser vendida com 6 meses de antecedência, não é isso mesmo? Então, hoje, se você entrar no site da companhia aérea, já vai ter preço e lugar disponível. Normalmente, qual é o primeiro objetivo que vocês acham que uma companhia aérea está prevendo para aquele voo? O que ele quer? Qual é o primeiro alvo, pessoal? Sinalizar, existem inclusive trabalhos estatísticos, precificar a companhia aérea é um trabalho maravilhoso, tá? Depois a gente põe mais detalhes. Mas o importante é o seguinte, à medida que ele vai vendendo as passagens com 6 meses de antecedência, normalmente até com preços bastante interessantes, exatamente por quê? Porque ele está querendo, como primeiro alvo, garantir que o ponto de equilíbrio daquela aeronave esteja coberto, tá certo? Se a sinalização for, obviamente, nesse sentido, o segundo movimento dele é o quê? Se aproximando da data de embarque, ele vai naturalmente subindo o preço. Tanto é que a gente sabe disso, que o pior preço para comprar uma passagem de avião é literalmente com 24, 48 horas, né? Dependendo do voo,
até mais. Uma semana antes do voo partir, você vai ter que pagar o overprice de tudo, tá? Agora, note bem, o case que eu citei era um case muito específico. Você já estava ali, quer dizer, a probabilidade dela em 3 horas fechar uma primeira classe é muito complicado, tá certo? Então, surge a oportunidade dela capturar mais um valorzinho, tá bom? Lembrando que a aeronave já está paga e vai sair de qualquer jeito. E $400, por pior que sejam, serão sempre $400 no faturamento relativo àquele voo, tá bom? Então, note bem, a resposta é positiva. Nesse caso, em havendo, obviamente, espaço na aeronave, faz todo sentido para ela capturar mais esse valor, haja vista porque assim que o voo fechar a porta, morreu esse voo. Você não vai ter isso no dia seguinte. Ele desaparece como oportunidade. Tá bom? Como fico feliz, porque teve gente aí que já, de um jeito ou outro, já aproveitou isso. Isso é um caso real, tá certo? Fica a dica. De repente, na próxima vez que você for visitar a Disney, né? Disney não, porque Disney vai sempre muito lotado até a primeira classe, mas aqueles voos que você percebe que pode ter um pouquinho de sobra na primeira classe, faz uma tentativa, não custa nada. Como a gente brinca aqui em vendas, né? O não você já tem, então não custa nada você perguntar, tá certo? Pessoal, fica aqui por último a mensagem final, que esse é um trabalho realizado ainda nos anos 2000 da McKinsey, mas ele é um guia importante para a gente lembrar sempre quando o assunto é precificação e principalmente gestão de preços, que é o contexto moderno onde os preços são operados, né? Precificar é uma coisa, gerir os preços é realmente o conceito em que a gente opera hoje, tá? Esse é um estudo consagrado na McKinsey, mas ele é emblemático. Apenas uma melhoria de 1% no preço médio de bens e serviços leva a um aumento de 8,7% nos lucros operacionais. Tá legal? Então, veja bem, ajustar os preços não pode ser, que nem naquela primeira transparência, uma dor de barriga enorme. Por quê? Porque ele consegue, com pequenos improvements, com pequenos ajustes, transformar drasticamente a realidade de rentabilidade do negócio. Ainda mais se você, como a gente já comentou, já cumpriu pelo menos o primeiro grande degrau do ponto de equilíbrio. Tá certo? Voltando lá ao exemplo do posto de gasolina e os meus outros 2 sócios. Se eles me entregarem já com o ponto de equilíbrio coberto, com a margem de contribuição total necessária do dia, o preço vai subir muito, até para garantir que eu tenha. Agora, isto varia de negócio para negócio. Tá bom? Pessoal, era o que eu tinha para falar hoje. Acho que a gente está dentro do horário, né, Mariana? Mas eu fico à disposição aí das perguntas. Estamos em cima aqui. Só tem, acho que uma pergunta aqui do Valentim. Ele pergunta como contratar o serviço da Febraec. Acho que Fadu, você tem o seu e-mail aí de contato para passar para o pessoal, né? Obrigado, Valentim, pela dica. Fica aqui o meu contato, eu estou à disposição, também o meu telefone, o WhatsApp, tá certo? Em conversar mais sobre o assunto, independente de qualquer coisa, é sempre um prazer, que a gente está sempre disponível para trocar experiências e falar sobre esse assunto, tá bom? Com relação ao objeto da conversa de hoje, eu insisto, pessoal, talvez o capítulo da administração de negócios mais que seja a maior quantidade de tempo a ser gasto nos próximos anos, tá? É um capítulo complicado, porque ainda é algo que tá nascendo uma visão sistêmica sobre isso, que eu acho muito positivo. E as experiências que a gente tem reforçado esse aspecto, tá? Não dá para pensar preço desconectado de um contexto de negócios, tá? Pelo contrário, ele precisa ser inserido não só no contexto do momento da organização,
mas olhando para concorrente, para mercado, seu posicionamento, o que é que você quer naquela negociação, por isso essa sofisticação tão grande como a gente comentou. Legal. Obrigada, Fadu. O pessoal colocando aqui no chat, parabéns pelo evento, agradecendo aí todas as dicas, aprendizado. A gente sempre aprende, né? Eu já assisti mais de uma vez, mas enfim, em diferentes tempos, né? Em diferentes contextos, eu acho que tem sempre o que agregar, né? O que aprender aqui. Eu jamais ofereceria lá, tentaria a primeira classe, porque eu sou muito assim, sabe? Pode, não pode. Se eu estou na econômica, eu estou na econômica. Eu jamais iria lá na caruda, mas agora eu vou pensar da próxima vez. Mariana, pensa sempre assim, em oferta tem objetivos muito claros. Uhum. Aquilo que você, obviamente, está propondo pode ser alguma coisa muito interessante naquele momento, não é verdade? E mais ainda, isso vale rigorosamente para tudo. É evidente que fica difícil você entrar no Pão de Açúcar e querer negociar né, alguma coisa. Mas do ponto de vista de serviços, onde você tem uma individualização muito grande, ele é parte desse processo, tá? Sim. Eu aqui, obviamente, explorei muito a questão dessa questão e bato muito em serviços, até porque o nosso público de startups, né, Mariana, tem isso até como parte, muitas vezes, do negócio. Então, é um assunto que tem que ser resolvido lá atrás. Você não pode querer resolver o problema do preço no preço. Mas fica essa dica de que a gente tem muita coisa. Uma experiência também muito interessante são as telecoms. Então, a precificação e o modelo dinâmico de telecom. Sim. Quem já negociou com companhia telefônica sabe como eles estão ali rigorosamente abrindo o escopo, fechando o escopo com você, tentando justamente garantir um preço, tá bom? Mas isso é um debate muito amplo, a gente vai ter que marcar uma outra ocasião, tá bom? E para as nossas empresas aqui, principalmente da incubadora, né, que tem esses produtos muito inovadores, diferenciados, que de fato, né, em alguns casos ainda nem, né, tem similar no mercado, tal, eu acho que é entender tudo isso daí, todo esse contexto, né, para saber de fato aí o que oferecer, né, e como conseguir atender, né, a demanda, enxergar esses nichos, né? Eu acho que pelo menos trouxe vários elementos aí para o pessoal pensar e tentar o primeiro cliente aí. Ah, sim, com certeza. Aliás, para a primeira venda, só para a gente encerrar, né? Uma vez fui parar no Senegal, ainda nos anos 80. E foi interessante, porque lá o táxi não tinha taxímetro. Então eu peguei o mesmo táxi para as mesmas distâncias, às vezes eu paguei 4 preços diferentes, né? Aí uma muito já local, ele falou, não, Fadu, é que reza a tradição aqui que você precisa fazer o primeiro negócio do dia para ter um dia bom de vendas. Falei, opa, agora eu entendi. Ah, eu era terrível. Eu sempre queria ser a primeira venda do cidadão. Então eu levantava cedo, tá certo? E justamente procurava tudo. Comprei joia, eu fiz uma festa lá, mas eu sempre queria ser o primeiro cliente, porque aí eu batia duro e ele, dentro dessa tradição de que ele tinha que fechar o negócio, então ele acabava negociando, cedendo, obviamente, porque e detalhe, eu não falava francês, não falo árabe, então era uma negociação na calculadora, era um show de patetice, tá certo? Mas que eu conseguia capturar o maior desconto, eu conseguia, entendendo exatamente esses contextos. Tá bom? Exatamente. Você pegou, entendeu ali a cultura, né? E foi em cima disso. Então, é nesse sentido, entender o mercado onde você atua, né? Entender o seu cliente, o contexto, e aí estudar tudo isso daí, né? Tá bom. Muito obrigada. Obrigada a todos aqui pela presença. Tenho certeza que trouxe muitas informações aí para o pessoal agora voltar e fazer o dever de casa. Obrigada mais uma vez, Fadu. Fico à disposição e espero que todos que queiram conhecer a Febraec visitem o site
nós estamos à disposição lá para conversar com todos, tá bom? Tá ótimo. Obrigado, Mariana. Até o próximo evento. Obrigado, Fadu. Um abraço. Tchau, gente. Obrigado, Bom Fabiano. almoço. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado.